Até aqui no nosso curso, nós tratamos o cálculo de funções de uma única variável, y dependente de x. No entanto, no mundo real, no nosso dia a dia, as quantidades físicas frequentemente dependem de duas ou mais variáveis. Existem estudos até de infinitas variáveis. Mas existem coisas mais simples, como uma tomografia, uma ressonância, que tem apenas alguns milhares de variáveis, né? E nesse capítulo vamos iniciar uma discussão sobre funções de várias variáveis e tratar um pouco da questão do cálculo em relação a isso, falando de derivadas parciais, e futuramente vamos tratar então a questão das integrais com duas variáveis, três variáveis, né? Seriam as integrais duplas e integrais triplas. E para entender um pouco, né, a questão da função, existem algumas formas de você enunciar uma função. Pode ser verbalmente, numericamente, algebricamente ou visualmente, né? Descrição simplesmente com palavras, uma tabela de valores, uma fórmula explícita, né, algébrica, ou um gráfico, ou curvas de nível. Então a gente vai, por exemplo, aqui falar de situações em que a temperatura, de acordo com a posição que você ocupa no globo, ela muda, né? Ela depende de uma posição x e de uma posição y de acordo com latitudes e longitudes, né? Lembrando que aqui nós temos as latitudes, tá? E aqui nós temos as longitudes. Evidentemente, isso aqui ela acaba trazendo algumas deformações na representação, mas é só para a gente ter uma ideia. Por que isso ocorre, né? Essa mudança de temperatura de acordo com latitude e longitude? Bom, temos que lembrar que o Sol, né, uma distância considerável, ele ilumina a nossa Terra desigualmente por vários fatores, dentre eles a inclinação da Terra em relação ao seu deslocamento ao Sol, em relação à translação, né? Se você estiver visualizando de lado, claro que completamente fora de escala, a Terra fica dando um giro em torno do Sol e ela está inclinada, né? Essa inclinação em relação a esse deslocamento, a gente tem a iluminação diferente dos raios solares, portanto, uma absorção de energia solar diferente. De acordo com a época do ano, pode ser mais para o hemisfério sul do que para o hemisfério norte, pode ser mais para o hemisfério norte do que o hemisfério sul, ou mais ou menos igual, né? Que é o que dá origem às estações do ano. Então aqui nessa visualização aqui nós temos pontos de calor, onde é um pouco a mudança, para você ter ideia a diferença. Não necessariamente aqui é o mais quente e o mais frio, mas regiões distintas de aquecimento em relação a uma região ou a uma mudança. Aqui no caso aqui seria uma mudança de temperatura que é vista ao longo de um certo tempo, tá? Só para você ter ideia. Mas isso já deu para entender que se eu tiver nessa posição de latitude e longitude é uma temperatura, se eu tiver nessa posição é outra, se eu tiver nessa é outra, essa outra, essa outra, essa outra. Cada um tem uma situação diferente e de acordo, isso molda um pouco a vegetação do lugar, molda os costumes do lugar, né? É bem interessante você estudar também como a temperatura muda a questão da agricultura, a questão da cultura e tudo mais. Mas não é o nosso caso aqui, apenas para chamar a atenção essa dependência de duas variáveis, que não apenas uma, né? Não apenas na dimensão da latitude, mas também na dimensão da longitude. Outra que é bem interessante é o estudo de sólidos, né? Que eles estão no espaço, tá? A gente diz que eles estão no espaço E3, né? Ou seja, ele depende de vários fatores. Mas se a gente for facilitar a nossa vida, se eu quiser calcular o volume de um caso de um cilindro, por exemplo, como esse, por cálculo bem simples do ensino médio, você sabe que é a área da base vezes a altura, certo? Bom, a área da base é π
R ao quadrado e a altura H. Então, se eu modificar o raio, o volume modifica. Se eu modificar a altura, o volume modifica e o π é constante. Então, a gente diz que o volume depende do raio e da altura, certo? Então, ele é uma função de duas variáveis. Pode estabelecer uma função de duas variáveis, certo? Bom, entendido isso, vamos enunciar então. Uma função f de duas variáveis é uma regra que associa a cada par ordenado x e y de um conjunto D um único valor real, né? Lembre-se da ideia lá de função de duas variáveis. Um x, um único y. Aqui, há um par ordenado x e y, um único valor real denotado por f de xy. A gente também pode chamar esse f de xy de z. Tá? A gente vai ver isso na questão do gráfico, mas geralmente associa ao z, ao terceiro eixo, né? Que aí por isso que vai ser tridimensional, 3 dimensões. O conjunto D é o domínio de f à sua imagem. Então, o conjunto D é o domínio de f e sua imagem é o conjunto de valores possíveis de f, seja f de xy tal que xy pertence a D. Vamos fazer o paralelo lá que a gente tinha na função de duas variáveis. Era só o x que era o domínio, né? Você tem lá o x, conjunto de partida, e o contradomínio y. O x a gente chama de domínio, então o x pertencente ao domínio, certo? E os valores que nós tínhamos aqui em y, nós chamamos de imagem. Tá? Esse conjunto desses valores correspondentes, um único valor apenas, não pode ter mais de um, segue a regra das duas variáveis lá, né, x e y, mas agora nós temos um z que aparece aqui. Tá? Nós temos esse elemento z. Aqui nós temos elementos de x e y, na verdade, né, y e x, e agora nós temos um z, que a gente pode representar aqui nessa situação. Então aqui vamos associar facilmente a uma região, tá? A gente vai associar facilmente a uma região porque eu vou poder varrer não só no sentido de x, mas no y. Então qualquer ponto aqui, ó, qualquer ponto que eu vou escolher, qualquer ponto AB, qualquer ponto XY nessa região vai ter um único correspondente nesse conjunto de chegada aqui, que é a nossa imagem, tá? Tem o conjunto completo, que é o contradomínio, seria todos os números possíveis, e tem um conjunto de chegada, que são aqueles que... Chegada não, de correspondência, que são aqueles que efetivamente correspondem, né? Então, cada pontinho desse aqui tem um correspondente aqui, tá? Cada pontinho desse aqui tem um correspondente. Eu posso, por exemplo, manter o x fixo. Se eu mantiver o x fixo aqui e escolher y variáveis, eles vão ter pontos correspondentes. Eu posso manter o y fixo e pegar pontos de x e ter os seus correspondentes. Então, você vai ter o conjunto de partida e o conjunto de chegada, sendo que esse conjunto de partida agora a gente pode associar, né, grosso modo, a uma região. E essa região, o espaço, podemos pensar assim, bidimensional, vai para ter um correspondente no terceiro, que seria a terceira dimensão. Mas estou falando aqui apenas com uma analogia, a gente não pode confundir, só para você ter uma ideia, tá bom? Então, bora tirar toda essa sujeira que eu coloquei aqui, né, só para diminuir um pouco aí essa visualização, tá bom? Bom, o que você tem então, por exemplo, para situações como essa aqui do... olha só isso daqui. Para cada uma das seguintes funções, calcule f de 3, 2 e encontre o domínio. Tá? Então, f de 3, 2 é o seguinte, é o x valendo 3 e o y valendo 2. Se eu pegasse aqui assim, sei lá, 3, 2. Aí seria esse ponto aqui, qual é a imagem dele. Tá? Então, não há muita dificuldade, né? f de 3, 2 aqui vai ficar raiz de 3 mais 2 mais 1 dá 6
sobre 3 menos 1, 2. Tá? Então, não tem essa dificuldade para você calcular. Neste caso aqui, exige um pouco mais de cálculo por questão do logaritmo, da exponencial, tudo. A gente não vai ficar fazendo esse cálculo passo a passo, vai fazer só um cálculo geral usando calculadora. E aí, para não dificultar a nossa vida, né? Porque o entendimento, acredito pelo menos, que o seu entendimento desse tipo de cálculo já ocorra com tranquilidade. Tá? Então, se você tem alguma dificuldade nesse sentido, seria bom que você revisasse bem o que é uma função, o cálculo numérico de uma função, esboçar o gráfico de uma função, de duas variáveis, porque analogamente aqui você vai complexificar, mas mesmo assim é uma analogia que a gente pode estabelecer. Tá bom? Bom, aqui assim vai ficar o f de 3 e de 2. Né? De 3 e de 2, só para você ver aqui, ó. O x vale 2, logaritmo natural, aliás, o x vale 3, perdão, logaritmo natural de 2 ao quadrado menos 3, tá? É isso aqui. Bom, aí vai ficar 4 menos 3, 1, logaritmo natural de 1 é 0, vezes 3, 0. Então, f de 3, 2 é igual a 0, certo? Então, f de 3, 2 é a raiz de 6 sobre 2, que seria raiz de 6, sei lá, vai ficar próximo de 2,5 mais ou menos, e dividido isso por 2, vai dar próximo de 1,25, 22, porque estou usando aqui a calculadora, dá 1,22, tá? Então isso aqui, ó, isso aqui vai dar 1,22. Então, para xy valendo 3 e 2, aqui vai dar 1,22, tá? 1,22, pronto, para não ficar achar que o vírgula é localização. E para f de 3, 2, para esse daqui vai ser 0, né? Vai ser isso aqui, ó. Vai ser isso aqui. Tá bom? Tudo bem. Então, esse aqui é o ponto em que eu acho o valor numérico. E o domínio? O domínio são os valores possíveis de x, né, e de y, em conjunto. Então aqui, ó, por exemplo, você lembra, né? O que é que não pode ser aqui embaixo? Isso aqui tem que ser diferente de 0. Então já estabeleço que para o domínio, né, o x tem que ser diferente de 0, tá? O x tem que ser diferente de 0. Então o conjunto domínio vai ser o conjunto onde o x tem que ser diferente de 0, tá? Mas também, olha só, aqui, ó, x mais y mais 1 não pode, se for o resultado nos reais, não pode ser o quê? Negativo. Então, e x mais y tem que ser maior ou igual a quê? A menos 1. Tá? X mais y tem que ser maior ou igual a menos 1, porque isso aqui tem que ser maior ou igual a 0. Tá bom? Se isso aqui tem que ser maior ou igual a 0, x mais y tem que ser maior ou igual a menos 1. Então, o xy pertence aos reais, está o que? X diferente de 0 e x mais y maior ou igual a menos 1. Se a gente for traçar essa região, vai ser essa daqui, tá? Ela está aqui colocada. Esses valores aqui, para cá, são os valores do domínio, tá? Não existe nenhum valor aqui, nenhum par ordenado x, y nessa posição. Então, por exemplo, aqui, ó, esse menos 2, no x, o y é 0. Então, o 0 e menos 2 não é domínio, tá bom? Ou, sei lá, vamos pegar aqui, ó, menos 1 e menos 2. Menos 1 e menos 2 não é domínio. Por quê? Porque não está dentro dessas condições aí do domínio. Então, é isso. Ele está determinando quais são os valores possíveis de x e de y. Então, os valores possíveis de x e y estão nessa região para cima, né? Vai embora para lá para o infinito. E essa região aqui é fora do domínio. Tá bom? É isso que a gente está estabelecendo. Muito bem. Aqui, o que acontece? Quais são os valores possíveis? Quais são os valores possíveis?
Bom, os valores possíveis aqui são os valores em que isso daqui não pode ser o quê? 0 para baixo, né? Aliás, menor que 0. Se isso aqui for negativo, não vai existir. Então, olha, isso aqui tem que ser menor que 0. Isso aqui gera um gráfico assim, ó. Y² igual a x, ele gera esse gráfico aqui. E para que valores de x e y, isso vai ficar negativo? Para esses valores aqui dentro. Esses valores aqui não pertencem ao domínio. Tá? Esses valores não pertencem ao domínio. E esses valores aqui pertencem ao domínio. Como é que eu estabeleço isso? É que isso daqui tem que ser maior que 0. Tem que ser maior ou igual . Como é que eu estabeleço isso daqui? É que esses valores aqui, eles têm que ser positivo, ou 0 ou positivo, ou seja, y² menos x tem que ser maior ou igual a 0. Para que isso seja maior ou igual a 0, y² tem que ser maior ou igual a x. Y² tem que ser maior a x. E essa condição é satisfeita aqui, nessa região. Tá? y² maior ou igual a x. Ou x menor ou igual a y². Também pode ser. Aí você faz o estudo do sinal para ver tudo isso. Mas, basicamente, essa é a ideia. A gente não vai perder muito tempo nisso, porque eu quero falar mais das questões para chegar em derivadas. Tá? Esse estudo de função de várias variáveis é um estudo interessante, você tem várias coisas, mas nesse caso aqui é apenas para você compreender um pouco do que vai ser para a gente utilizar lá nas derivadas parciais. Tá? Bom, essa aqui é uma formulação numérica, né, de função, em que você tem uma tabela. Então, olha só, em regiões com inverno severo, o índice de sensação térmica é frequentemente utilizado para descrever a severidade aparente do frio. Aquilo que a gente sente, né? Tá menos 20 graus, mas a sensação térmica é menos 30, menos 40. Então é perigoso, né? Porque tem vento, chuva e tal, diminui mais ainda, né, a nossa sensação térmica, porque é a reação do corpo ao frio e as condições de vento, pressão, assim vai. Esse índice W mede a temperatura subjetiva que depende da temperatura real T e da velocidade do vento V. Assim, W é uma função de T e de V. Podemos escrever da seguinte forma: W, uma função de T e de V. Tá? A tabela 1 aqui apresenta valores de W compilados pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos e pelo Serviço Meteorológico do Canadá. Né, que lá é bem rigoroso, em alguns lugares é bem rigoroso o inverno, então é preciso ter muito cuidado. Então aqui, de acordo com valores, aqui são valores estabelecidos para a velocidade do vento, e aqui são de acordo com a temperatura. Vamos observar, por exemplo, bem aqui assim, em menos 10 graus, tá? Repare o seguinte, se a temperatura ambiente estiver a menos 10 graus, e o vento aumentar, o que acontece com a sensação térmica? Olha só, ela vai ficar mais frio, né, mais negativo do que a própria temperatura ambiente. Então, se um vento estiver lá, sei lá, 50 km por hora, você tá tendo um vento de 50 km por hora. Eu olho no meu relógio, tá mostrando lá a temperatura ambiente menos 10 graus. O meu corpo, se eu saio para um ambiente externo, o meu corpo médio, né, corpo humano médio, ele vai ter a percepção, a sensação térmica de menos 22 graus, tá? De menos 22 graus. E assim, o que acontece? Se eu pegar, por exemplo, deixa eu mudar aqui a cor.
Agora, imagina o seguinte, se eu mantiver isso aqui constante, tá? 50 graus, e for observando o que acontece com a temperatura. Se a temperatura tiver a menos 25, eu vou ter a sensação térmica de 42. Se tiver a menos 35, eu vou ter a sensação térmica, se tiver nessa velocidade, essa temperatura, tá? Eu vou ter de 35, eu vou ter de menos 56. Então, não depende só da temperatura, mas também depende do vento, tá? É isso que a gente tem que interpretar na questão de W, né? Sensação térmica, índice, melhor dizendo, sensação térmica, depende da temperatura e da velocidade do ambiente, certo? Bom, falado um pouco dessa construção aí do conceito inicial, e bem prático, bem rápido mesmo, de uma função de várias variáveis, nesse caso de 2 variáveis. Mas o que impede de ser 3 variáveis, 4 variáveis, 5 variáveis? Nada. É apenas uma questão didática a gente mostrar 2 variáveis, porque você sai de uma variável para 2, quase não se trabalha, mas tem de 2 para 3, e aí 4, 5, 6, 7, aí você vai ter que desenvolver toda uma álgebra para múltiplas variáveis, que é bem interessante você estudar e compreender, né, e aprender. Bem, olha só, aqui o que a gente tem? Determine qual o domínio e qual é a imagem de g de x, y igual a 9 menos x quadrado menos y quadrado. Bom, a gente já estabeleceu que isso aqui, para os valores tem que ser válidos se e somente se, né, eles forem maior ou igual a zero, certo? Então eu posso somar x ao quadrado e y ao quadrado dos dois lados, a gente vai ter essa equação aqui, ó. X quadrado mais y quadrado igual a 9, tá? Entendeu? Aqui, ó. Soma com x quadrado, soma com y quadrado, para ficar igual, soma dois lados, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, sobra só isso. X quadrado mais y quadrado, 9 é maior ou igual a x quadrado mais y quadrado, certo? 9 é maior ou igual a x quadrado mais y quadrado. Logo, x quadrado mais y quadrado é menor ou igual a 9. Só que isso aqui é uma equação da circunferência, tá? Equação da circunferência. Vou pegar um pouco aqui de geometria analítica, né? Circunferência. Lembra lá da qual é a reduzida, né? X quadrado mais y quadrado igual a r quadrado. Então eu tenho aqui, ó, r quadrado é 9. Logo r, eu posso estabelecer uma circunferência de raio 3, tá? Então tá aqui, ó. Daqui para cá é o nosso raio, que vale 3. Então, para que x quadrado mais y quadrado seja menor ou igual a 9, os pontos têm que estar aqui dentro, tá? Os pontos têm que estar aqui dentro. Se eu pegar, por exemplo, vamos pegar aqui, olha, 1 e 1, bem simples, né? Esse ponto bem aqui, ó, 1 e 1, tá bom? Quanto é que vai valer x quadrado mais y quadrado? Ora, vamos lá, fazer aqui, ó, x, y, e aqui o resultado, eu vou chamar, sei lá, o resultado x quadrado mais y quadrado, só para a gente ter. Se x vale 1, y vale 1, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2. Então, vai ter um resultado igual a 2. Lembra lá da correspondência? 2. Tá bom? Se for, vamos lá, menos 2 e menos 1. Tá? Menos 2, menos 1. Esse ponto bem aqui, ó. Menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 1 ao quadrado dá 1. 4 mais 1, 5. Então, menos 2 e menos 1 vai dar o resultado aqui, 5. Tá bom? Agora, se eu pego, por exemplo, o ponto aqui no máximo vai até 3, né? Aqui no máximo vai até menos 3. Se eu pego o ponto aqui, ó, 4 e 1.
4 e 1. Esse ponto bem aqui. 4 e 1. Então, se eu pegar, aqui vale 4 e aqui vale 1. Aliás, o x vale 1 e o y vale 4. Tá? Vai dar o mesmo resultado, mas só para manter aqui. Deixa eu até mudar a cor para não ficar um negócio, vocês saberem a diferença. Aqui é 1, aqui é 4, esse ponto aqui, tá? Então, 1, 4. 1 ao quadrado dá 1, 4 ao quadrado 16, 16 mais 1, 17. Então, esse ponto aqui vai dar o ponto lá 17, tá? Pela nosso estabelecimento aqui de valores, os valores têm que dar até no máximo quanto? Até no máximo 9. Então, só esses valores aqui tem que ser menor ou igual a 9, né? Tem que ser menor ou igual a 9. Então, aqui, ó, aqui deu 2, aqui deu 5, tá? Ou esse lado aqui, pronto. 2 e 5. Para não perder aqui a informação. Então, só esses valores aqui estão são menores que 9. Não vai dar valor negativo, tá? Não vai dar valor negativo no resultado, porque, aliás, pode dar mais ou menos, né? Porque a raiz aqui pode ser mais ou menos, tudo bem. Eu estou falando negativo aqui, assim, né? Nesse resultado aqui interno, que aqui no máximo, né? Tem que ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual a menor ou igual a 9. Né? Ou é menor ou é igual, tá? É isso que eu queria falar. Bom, então é isso em relação a determinar o domínio, né? Você vai determinar o domínio, fazer esse estudo e tudo mais. Quer dizer, são os possíveis valores do conjunto de partida. Que eu, como eu falei para vocês no início da aula, a gente estava falando de região. E a partir daí a gente pode montar gráficos, certo? A gente pode montar gráficos e esses gráficos vocês vão reparar que eles vão agora ser representados em 3 eixos. O eixo cartesiano é um deles. E esse eixo aqui, x, y, z, de tal forma que o ângulo entre eles é 90 graus. Tá? A gente faz um estudo isso em vetores, ou então em geometria analítica, e alguns tipos de geometria. E aí você tem aqui esses 3 eixos aqui, né? Evidentemente, para lá, para baixo é negativo, para lá é negativo e para lá é negativo, tá bom? Então, nós temos representando aí. Então, o conjunto de partida é o XY, é essa região aqui embaixo, e o conjunto de chegada vai ser um correspondente em Z. Lembrando que a gente vai fazer aquela regrinha lá dos 90 graus, né? Tá aqui, esse aqui vai partir a 90 graus, esse aqui vai partir a 90 graus, aí eu vou ter esse ponto. Esse ponto aqui vai subir a 90 graus, esse aqui vai subir a 90 graus, e aqui também vai ter o correspondente a 90 graus. Então, esse aqui é o ponto de chegada. Então, de acordo com o ponto que eu tenho aqui, eu vou gerar pontos, vários pontos, um do lado do outro, e eu vou gerar, então, uma superfície de resultado, tá? No conjunto de pontos, tá? Se f é uma função de 2 variáveis com domínio D, então o gráfico de f é um conjunto de todos os pontos x, y, z, onde? No R3, tá? Tal que z é igual a f de xy, foi o que determinou, e xy pertence ao domínio, tá? Então isso vai gerar uma superfície. Vamos ter um exemplo aqui, ó. Esboço gráfico da função 6 menos 3x e menos 2y. Para facilitar a nossa vida, a gente pode pegar alguns pontos interessantes, né? Por exemplo, chamar o x e o y de 0. E qual é o valor de z? 0 e 0, o valor de z é 6. Está aqui esse ponto. E pegar aqui outro ponto. Y e z é 0. E aí, qual é o valor de x? É 2. Pegar aqui x e y. Pegar aqui x e y. X é 0 e z é 0. E aqui o valor de 3. Tá? Então,
pegar isso daqui e fazer o nosso gráfico, os valores possíveis. Qual é o domínio disso daqui? Bom, não há restrição, ou seja, x e y pode ser qualquer valor real, tá? X e y pode ser qualquer valor real. Se eu pegar, por exemplo, menos 1 milhão e menos 2 milhões, qual vai ser o valor de z? Menos 1 milhão, menos 2 milhões, menos 3 milhões. Então vai ser um valor lá em cima. Então isso daqui tá só para você ter uma ideia, mas na verdade a região ela se expande seguindo isso daqui, ó, seguindo essa inclinação. Se eu fosse olhar de lado, se eu pegar aqui o gráfico Z e colocar XY aqui assim, nesse plano, fazer olhando de lado, tá? XY aqui de lado, a gente vai ter um negócio assim, ó. Se eu olhar de lado, bem de lado mesmo, bem de perfil, evidentemente não tem largura, mas é para você ter uma ideia. É um plano. É como se fosse uma placa infinita equilibrada desse jeito aqui. Tá bom? Equilibrada desse jeito. Aí você consegue calcular esse ângulo aqui. Tem vários estudos em relação a esse gráfico e tudo que você consegue esboçar. Tá bom? Bom, para encerrar, a gente vai falar de gráfico mais à frente, né, na aula seguinte. Mas só para a gente encerrar, tentar fazer essa visualização aí deste gráfico em 3D. E aqui a gente trouxe no GeoGebra, né? A função 6 menos 3x menos 2y, uma função de duas variáveis independentes, em que eu posso ter qualquer valores de x e de y. Então repare que é uma superfície, tá? Ela é uma superfície que ela está inclinada, como eu falei para você, passando aqui pelo ponto z igual a 6, e ela está inclinada, ela passa aqui embaixo, olha o ponto, quando eu torno o x igual a 0, o y igual a 0, ela aponta os locais em que isso ocorre, essas raízes, podemos chamar, né? As raízes aqui, e quais são os valores quando z igual a 0, por exemplo, vou calcular esses valores, aí tem aqui essa linha reta aqui, ó, tá? Que está tocando. Repare que em cinza é como se a gente tivesse uma superfície cortando, ou um plano, né? XY, melhor dizendo, e ela corta Z em 0, e a parte de cima assim você vê mais colorido e a parte de baixo você vê acinzentado. Então é como se fosse uma tampa de mesa infinita para X, infinita para Y, e ela está inclinada, tá bom? Então essa é a visualização que a gente tem que ter nesse caso aí. Tudo bem? Então, na próxima aula a gente vai mostrar outras funções para você ter um melhor entendimento. E aí a gente pode discutir aspectos das funções, como a gente discutia desde seu ensino médio as funções de uma variável, tá bom? Claro que vai ser bem resumido, porque o nosso objetivo é chegar em derivadas parciais. Então, até a próxima aula.